Então, eu trabalho sobre os estudos dos processos físicos dos raios UV solo positivos. Na introdução, né, a gente sempre fala sempre dos raios, né, UV solo positivo ou qualquer outro tipo de raio. Os raios em si sempre atiçaram assim, né, a curiosidade e o medo do ser humano, né, desde a pré-história. E desde sempre eles foram temidos ou é, às vezes foram endeusados também, né? Depende da época também. E, e sempre foram estudados até pelos seus danos que podem acontecer também, né? E eles são descargas elétricas atmosféricas, né, muito rápidas, então duram menos de um segundo. Geralmente dura menos de um segundo. E pode acontecer dentro das nuvens, podem ficar limitados nas nuvens, ou então podem se dirigir ao solo, ou podem sair do solo em direção às nuvens também. E um dos motivos de serem estudados é justamente os danos e as mortes que eles causam. Todo ano sempre morrem pessoas atingidas por raios, direto ou indiretamente. E o estudo dos raios pode auxiliar de várias formas. Tem previsão de tempo de curtíssimo prazo, auxiliar também nos sistemas de proteção, né? Um projeto adequado de sistemas de proteção contra os raios, né? Nas edificações e outras estruturas. Sobre os raios no solo positivos, eles são mais raros do que os negativos, existem os positivos, negativos e os bipolares. E os positivos são, com relação aos negativos, são bastante raros, são em torno de 20%. Os outros, aproximadamente 80%, são negativos e menos de 1% são bipolares. Embora sejam mais raros, eles são mais perigosos porque, além de possuírem uma corrente contínua longa, que é o tempo que ele passa conectado ao solo, também o pico de corrente é geralmente mais alto. Então isso pode causar danos mais severos às estruturas, tanto pelo alto pico de corrente, que aí existe toda a corrente induzida pelas estruturas também, equipamentos, e acaba queimando muita coisa. E também pelo tempo de corrente contínua longa e gera muito aquecimento, e isso pode derreter cabeamentos, pode iniciar incêndios florestais, por exemplo. E também esses tipos de raios costumam induzir raios ascendentes a partir de estruturas altas e também eventos luminosos transientes, que são eventos que acontecem na atmosfera superior. Então, os objetivos do trabalho: o principal objetivo é analisar todos os raios do UV solo registrados com câmeras de alta velocidade pelo grupo, desde 2013 até agora. E assim, dentro desse objetivo temos algumas atividades, como separar, né, e organizar os registros de raios no UV solo positivos, porque nesse banco de dados existem negativos, bipolares e ascendentes, hidranuvem, então a gente separa. O primeiro passo é separar os positivos, né, os UV solo positivos. E aí em seguida serão analisadas as características físicas específicas dos raios no UV solo positivos, como o pico de corrente, duração de corrente contínua, multiplicidade, número de pontos de contato, alguns fenômenos como componentes M. E aí separa casos específicos para serem analisados com mais profundidade, como casos com componentes M, casos com mais de um ponto de contato também, casos com mais de uma descarga de retorno ocorrendo no mesmo ponto de contato, então mais de duas descargas ocorrendo no mesmo canal, que é bastante raro de acontecer. São alguns exemplos que serão separados. Então vamos para a revisão bibliográfica, né? Começando pelas nuvens. Então, elas se formam quando existem parcelas de ar na atmosfera, que são mais quentes que o ambiente no entorno. E aí elas sobem, se resfriam e se tornam supersaturadas, que é quando a umidade relativa
superior a 100%. E aí, a partir desse momento que ela se forma, existem alguns mecanismos que aí mantêm essa nuvem existindo e também podem atuar no crescimento dessa nuvem, né, na evolução. Os mecanismos principais são que dependem de que a nuvem depende para que exista e se mantenha, são a quantidade de vapor de água disponível na atmosfera. Temos também o grau de instabilidade vertical da atmosfera e os chamados forçantes dinâmicos, que são, por exemplo, relevo, frentes, ciclones, outros sistemas de escala sinótica que chamamos, que é de escala de centenas de quilômetros, brisas também. Para que a nuvem se forme, o primeiro passo é a nucleação, que se chama, o processo de nucleação. Nesse processo, as gotículas de água ou os cristais de gelo, no caso das gotículas de água, elas se condensam na superfície chamados núcleos de condensação, que são partículas sólidas em suspensão na atmosfera, que são chamados também de aerossóis. E no caso de gelo, o vapor pode se depositar diretamente nos núcleos de gelo, que são chamados, ou então quando gotículas já existentes congelam, né, dependendo da temperatura ambiente. Também dependendo da temperatura, as nuvens podem ser classificadas em quentes, frias ou mistas. Então, se a nuvem for inteiramente composta de água, gotículas de água, ela é chamada de nuvem quente. Se for inteiramente composta de cristais de gelo, é fria. E se tiver tanto cristais de gelo quanto gotículas de água, elas são chamadas de nuvens mistas. As nuvens também podem ser classificadas em estratiformes e convectivas. As estratiformes possuem correntes ascendentes pouco intensas, pouco profundas. A extensão horizontal de uma nuvem estratiforme é bastante maior, consideravelmente maior que a extensão vertical. E elas não costumam produzir muita precipitação, exceto em alguns tipos específicos. As nuvens convectivas possuem correntes ascendentes intensas, ascendentes e descendentes intensas, em extensão vertical mais ou menos da ordem da extensão horizontal e são as que geralmente produzem os raios, né? As que produzem os raios, quase 100% delas são as cumulonimbus, que são nuvens convectivas, que se desenvolvem até 10, 15 km de altitude. E elas são separadas geralmente em 3 fases, que são estágio inicial, maduro e dissipação. O inicial é quando ela ainda está no estágio em que ela é composta quase inteiramente por gotículas de água e somente correntes ascendentes. Ainda não existe precipitação nem raios. E aí no estágio maduro ela atinge o nível de congelamento, já produz cristais de gelo suficientes e ela já atinge a tropopausa, e aí ela já produz precipitação, correntes ascendentes vem junto com a precipitação, aí produz a parte principal em que ocorrem mais raios, né? E outros fenômenos como ventanias e até tornados também, granizo. E aí no estágio de dissipação as correntes são predominantemente descendentes e a chuva diminui de intensidade, os raios também diminuem de intensidade, e aí a nuvem por fim se dissipa. O processo de eletrificação das nuvens de tempestade, atualmente acredita-se que é principalmente devido à colisão entre granizo ou graupa, que são granizos menores, digamos assim, e cristais de gelo dentro de uma nuvem de tempestade. E o processo atualmente mais aceito é o colisional não indutivo. Então, o processo se dá através de colisões de graupa com cristais de gelo, como já foi dito. Só que a separação de cargas depende da temperatura em que ocorre essa colisão. Então,
em torno de menos 15 graus de temperatura, ocorre um limiar em que acima dessa temperatura os cristais de gelo ficam negativos e o grão de gelo, que é o graupa, né, ou o granizo, ficam positivos, carregados positivamente. E em temperaturas mais frias do que menos 15 ocorre o oposto. Então ocorre uma separação de cargas dentro da nuvem de tempestade, que geralmente é de forma tripolar, mas também pode ser multipolar. Tripolar é mais um modelo idealizado, né? Muitas vezes a gente observa um modo multipolar, que tem vários centros espalhados pela nuvem. Geralmente o centro positivo fica acima, porque na parte mais alta, porque aqui a temperaturas mais frias do que menos 15, os cristais de gelo ficam positivos, carregados positivamente, e eles são mais leves, então eles tendem a subir, e os grãos de gelo são menores, tendem a ficar mais em partes médias da nuvem. E aí por isso tem essa divisão. E também na parte mais baixa, os graupas ou granizos que ficam mais na parte mais da base da nuvem ficam carregados positivamente, então por isso que geralmente é observado uma estrutura mais ou menos tripolar dentro de uma nuvem de tempestade. E aí podem ocorrer, né, os raios, que aí ocorre quando essa separação de cargas aumenta muito o campo elétrico no interior da nuvem de tempestade, então chega um ponto que o ar não consegue mais se comportar como isolante, então acaba ocorrendo uma descarga que se inicia entre dois centros de carga dentro da nuvem, e aí que é uma descarga bipolar, bidirecional, porque são dois líderes, um positivo e um negativo, e eles se propagam em direções mais ou menos opostas. O negativo vai em direção ao centro de cargas positivas e o positivo vai em direção ao centro de cargas negativas. E aí temos os tipos de raios, e aí depende da classificação que é feita. Pode ser feita a classificação de acordo com os locais de origem e destino do raio. Então, se ele se formar e se extinguir dentro da mesma nuvem, dentro da própria nuvem, então ele é classificado como intranuvem. Se ele se formar na nuvem e se dirigir ao solo, e o líder que se dirigir ao solo for de polaridade negativa, ele é chamado de raio nuvem-solo negativo. Se esse líder que foi em direção ao solo for de polaridade positiva, ele é chamado de nuvem-solo positivo. E se o raio se formar do solo e se dirigir à nuvem, é chamado de solo nuvem, ou mais comumente, como a gente chama, ascendente, né? Existem vários processos envolvidos na formação de um raio. E o primeiro é a quebra de rigidez preliminar, que ocorre logo quando o campo elétrico atinge o limite em que ele deixa de ser um isolante. Então existe toda uma teoria de avalanche de elétrons que acaba gerando uma espécie de caminho de plasma, um canal de plasma, que aí tem uma condutividade tal que começa a se comportar como um líder, que a gente chama, e aí ele se polariza, acho que tem aqui, tem. Ele se polariza e começa a se propagar. E aí, aqui mostra na figura do lado direito uma propagação de um líder negativo em direção ao solo. E aí ele se propaga, e dependendo para onde ele se propaga, dependendo da polaridade, ele é classificado de acordo com o comportamento dele. Se for intranuvem, se for nuvem solo ou solo nuvem. Quando ocorre, no caso de um raio nuvem solo, na verdade ocorre com intranuvens também, né? Mas para se observar muito melhor, a gente usa como exemplo os raios nuvem solo, principalmente os negativos, que são mais comuns. Quando esse líder se aproxima do solo, o campo elétrico próximo da superfície também aumenta muito, e aí começam a partir líderes de polaridade oposta em direção ao canal que está se aproximando do solo, e aí ocorre a conexão, e nessa conexão ocorre uma onda de corrente que se propaga muito rapidamente, é 1/3 da velocidade da luz, do solo para a nuvem,
E aí essa é a parte que é a maior parte da luminosidade que é visível a olho nu. E aí essa luminosidade, essa onda de corrente é que é chamada de descarga de retorno. Se após a descarga de retorno o canal continuar conectado ao solo, o que significa que a corrente está fluindo, permanece fluindo para o solo, a partir de um certo tempo dessa conexão constante no solo, então como é que chama? É dito que esse raio possui uma corrente contínua. Então ela pode ser classificada em muito curta, que é menor que 10 milissegundos, geralmente dependendo do autor, do grupo de pesquisa, ele pode ser adotado como entre 3 e 10 milissegundos, e aí abaixo de 3 milissegundos é considerado como ainda o processo de descarga de retorno. Entre 10 e 40 milissegundos é uma corrente contínua curta, e a partir de 40 milissegundos é considerado como corrente contínua longa. Aqui tem uma foto ilustrando um exemplo de uma corrente contínua longa. Então essa descarga ocorreu e aí passou bem mais do que 40 milissegundos. Depois ocorreu uma outra descarga. Um outro processo que ocorre bastante nos raios é o líder de recuo, que acontece quando, por exemplo, aqui nessa figura da esquerda, tem um líder bipolar bidirecional que se propaga dentro da nuvem, e aí o canal, o líder positivo vai aumentando seu comprimento e a corrente se mantém constante. E aí, como a corrente se mantém constante e o comprimento aumenta, o canal se torna mais resistivo, a resistência do canal aumenta e aí ele se torna instável e acaba em algum momento ocorrendo um corte desse canal. Só que se a outra ponta, que uma das pontas foi cortada, mas se a ponta que ainda está se propagando continuar se propagando, então esses elétrons que estão sendo coletados lá na ponta que continua se propagando vão se acumular na outra ponta que foi cortada. Então vai haver um acúmulo de cargas negativas na outra ponta, então o campo elétrico aumenta novamente e pode ocorrer uma nova quebra de rigidez e aí esse canal positivo é, digamos, reconectado ele retraça o caminho que decaiu, né, que esfriou, que houve o corte da corrente e se dirige até o ponto inicial, o ponto de iniciação do raio, e pode também continuar se propagando pelo canal de polaridade oposta. E aí esse líder que se forma e se propaga pelo canal em decaimento ou já decaído é que é chamado de líder de recuo, como é mostrado aqui no vídeo. Aqui ocorre duas vezes, né? Aqui existe um canal decaído aqui, e aí o líder se propaga pelo canal, e aqui mais uma vez ocorre aqui um líder de recuo também, que se encontra novamente o canal negativo, o canal positivo, e se propaga novamente. E aí o que está muito associado à líder de recuo também são as descargas de retorno subsequentes, que aí é quando ocorre mais de uma descarga de retorno no mesmo raio, né? Se o líder de recuo chegar lá no ponto de iniciação e ele encontrar um canal decaído de um raio nuvem solo negativo, e esse canal ainda, embora esteja decaído, ele ainda esteja aquecido, então ele pode se propagar por esse canal, porque a condutividade, embora seja mais baixa do que um canal ativo, é muito mais alta ainda do que o ar virgem, né? Então ele vai preferir se propagar por todo esse canal e vai se dirigir novamente ao solo, gerando uma nova descarga de retorno, que é chamada de descarga de retorno subsequente. Aqui mostra um processo. Então o canal é interrompido aqui, o canal do raio nuvem solo. Então acontece um líder de recuo lá nos líderes positivos que estão dentro da nuvem. Esse líder se propaga, chega ao ponto de iniciação. No ponto de iniciação ele encontra lá o canal que ainda está aquecido e continua se propagando até chegar ao solo e gera uma nova descarga de retorno, que é chamada de subsequente.
Aqui mostra um exemplo da primeira descarga de retorno. Então o líder negativo está se propagando no ar virgem ainda. Ele atinge o solo, decai, e depois acontecem processos dentro da nuvem que geram líder de recuo. E aí ele se propaga novamente pelos canais, ou pelo canal que ainda está aquecido, embora esteja decaído, e atinge novamente o solo, gerando uma descarga de retorno subsequente. Aqui era bom ter colocado vídeos, mas tudo bem. Além disso, além da descarga de retorno subsequente, os líderes de recuo também estão associados às chamadas componentes M. Então, é de modo semelhante à descarga de retorno subsequente, só que a diferença é que esse líder de recuo, quando chega no ponto de iniciação, ele encontra um canal que ainda está conectado ao solo, ainda está ativo. Então esse líder, da mesma forma, vai se propagar por esse canal ativo e vai gerar normalmente, às vezes com câmeras com a velocidade mais altas, a gente consegue ver o reflexo, digamos assim, como se fosse uma descarga de retorno subsequente, né, do líder de recuo que atinge o solo. E aí, nessa propagação, ocorre o aumento de luminosidade do canal que ainda está ativo. Então, como o canal ainda está ativo, isso é considerado a componente M. Então, ainda é dentro de uma mesma descarga de retorno. Então, aqui mostra o exemplo de uma descarga de retorno que acontece. Aqui dentro da nuvem acontece um líder de recuo, ele se propaga e aumenta a luminosidade do canal. Vou mostrar aqui, ele se propaga, é bastante rápido nesse caso. Ele se propaga aqui e ocorre o aumento da luminosidade. E aqui acontece acontece várias componentes M aqui, um canal que passou bastante tempo conectado aqui, mais de 300 milissegundos. Aqui mostra também uma figura que é desse vídeo à direita, mostrando 5 componentes M aqui, durante o processo de corrente contínua, né, longa nesse caso, né, desse raio aqui. Então, o raio nuvem solo positivo, né, que a gente falou muito dos negativos aqui. Aqui mostra uma idealização. Eu particularmente acho meio estranho o ponto de iniciação ficar meio aqui, né? Eu até fiz, eu não coloquei aqui, mas eu fiz uma espécie de adaptação, coloquei um centro negativo aqui bastante pequenininho e colocaria, aliás, um ponto de iniciação mais ou menos aqui dentro, né? Mas isso aqui é uma idealização, assim, é só uma ilustração do que seria um raio nuvem solo positivo. Então, por algum motivo, ou a nuvem não tem um centro de cargas negativas, isso vai ser explicado um pouquinho mais adiante. Ou o centro é muito pequeno, ou ele está deslocado com relação ao centro positivo, e aí ocorre uma descarga nuvem solo positiva. Ou às vezes o centro positivo não está em cima, está embaixo da nuvem. Como foi dito lá no começo, eles são mais raros. É um dos motivos, justamente porque geralmente o centro de cargas negativas está mais embaixo, então está mais próximo do solo. E também o centro positivo está mais próximo do centro negativo do que do solo também. Então é mais fácil um líder um líder positivo que saia daqui do ponto aqui, em vez de ele ir para o solo, ele tende a ir para o centro de cargas negativas da nuvem. Primeiro porque está mais próximo, né? Aliás, porque está mais próximo, e também os negativos tendem a ir para o solo, tendem a ir para o positivo também, mas quando ocorre raio nuvem solo, geralmente é negativo, porque os líderes negativos aqui, que se formam aqui, os negativos se formam aqui no meio, tendem a descer para o solo, porque está mais próximo aqui. Acho que eu enrolei um pouco, fiquei um pouco enrolado aqui. Só que em algumas ocasiões os raios de nuvem solo positivo podem ocorrer com alguma maior frequência, assim, frequência relativa com frequência em relação aos nuvens solo negativos, né? Então, em vez de ocorrer 90% negativo e 10% positivo, pode ocorrer 50% de cada, pode ocorrer 90% positivo e 10% negativo. Então, assim, existem algumas ocasiões específicas que isso pode acontecer. Por exemplo, é um estágio de dissipação de uma nuvem de tempestade individual, tempestades de inverno, zonas estratiformes de grandes aglomerados de tempestades e algumas tempestades severas. E também locais contaminados com fumaça ou incêndios florestais, geralmente com muitos aerossóis presentes. Essas ocorrências podem
gerar certas distribuições de carga dentro da nuvem que podem favorecer a ocorrência de raios nuvem-solo positivos. E aí temos alguns cenários idealizados. Esse aqui seria parecido com dessa imagem aqui, que é um dipolo positivo, aproximadamente um dipolo positivo inclinado. Então ocorre um deslocamento do centro positivo em relação ao negativo, verticalmente falando, né? Então, horizontalmente falando, na verdade. Ele está horizontalmente deslocado, então eles não estão empilhados verticalmente. Então, o centro positivo fica, digamos, exposto ao solo, embora mesmo esteja mais distante. E isso pode ocorrer devido a fortes ventos em altos níveis, que podem acontecer, que são frequentes em tempestades severas. Então por isso também que tempestades severas podem, supercelulares que a gente chama, podem produzir mais raios positivos relativamente aos negativos. Pode existir também uma espécie de monopolo positivo. Então ocorre quando a nuvem está, uma nuvem individual ou um aglomerado, né, de nuvens, está no final do seu estágio de vida. Então o centro de cargas negativas foi, entre aspas, drenado já pelo, não sei se isso procede assim, né, entre aspas assim, né? Foi drenado pelos raios nuvem-solo negativos. A base da nuvem dissipou, né? Geralmente na prática é isso que ocorre, né? A nuvem se dissipa de baixo para cima, digamos assim, né? E só sobrou a parte do centro de cargas positivas. Então pode ocorrer um raio positivo, justamente porque não tem um centro de cargas negativas abaixo para que o líder fique contido dentro da nuvem. Então essa aqui é a imagem, um exemplo do último raio que foi produzido por uma nuvem individual. Então assim, não pode se afirmar com certeza, mas possivelmente foi um caso parecido com esse, que a nuvem não tinha mais a base, né, de cargas negativas, o centro de cargas negativas se dissipou, então só sobrou a parte positiva de cargas positivas da nuvem. Pode existir também certas distribuições em que o dipolo, que geralmente o centro de cargas positivas está na parte superior e o negativo está na parte central, pode ocorrer de isso se inverter. E aí é chamado de dipolo invertido, e aí os raios positivos, os raios nuvem-solo positivos ficam mais fáceis de acontecer, né? Principalmente se aparecer também um centro de cargas negativos adicional na parte mais baixa da nuvem. Outra situação é um dipolo normal, digamos assim, né? Tripolo, na verdade. Só que o centro inferior positivo, que geralmente é pequeno com relação aos outros dois centros, ocorre se ele ficar maior do que o habitual, digamos assim, maior do que o normal. E aí ele pode gerar raios, em vez de o líder se propagar para o centro de cargas negativo da nuvem, ele pode se propagar para o solo. Também pode ocorrer em líderes extensos, né, intranuvem, líderes intranuvem extensos, e aí ocorre uma interrupção de um líder negativo e ocorre um acúmulo de cargas positivas, só que em vez de o canal retraçar esse canal antigo do intranuvem, ele se dirige ao solo e aí gera um raio nuvem-solo positivo. Aqui está um exemplo que possivelmente indica esse processo. Então observa-se aí a propagação de um líder intranuvem negativo, bastante extenso. Então a parte mais antiga decaiu aqui atrás, e a parte mais nova continua se propagando. Então o líder decai aqui, e aqui forma um canal positivo que se conecta ao solo, justamente vindo do canal mais antigo negativo, que previamente se formou e se decaiu ali, pode ocorrer também em líderes intranuvem positivos, que são extensos também e se aproximam muito da base da nuvem ou passam até por baixo da base da nuvem. Então
também pode ocorrer uma ramificação que se dirige ao solo. E aí gera um raio nuvem solo positivo. Aqui tem um intranuvem positivo e aí começa a descer no mesmo canal, ocorre uma bifurcação e ocorre um raio nuvem solo positivo. Tem aqui a propagação e aqui começa a ocorrer os líderes de recuo e o raio nuvem solo positivo. E aí vamos para a parte do processo de propagação em si de um raio, né? Os dois líderes, o negativo e o positivo, se propagam de maneira bastante diferente entre si. E a gente chama que o líder positivo se propaga numa direção, digamos, fácil, e o negativo se propaga numa direção difícil. A gente fala assim porque no líder positivo, os elétrons estão se dirigindo ao canal do raio, então eles estão convergindo, estão indo para uma direção em que o campo elétrico é mais intenso, e isso favorece o aumento do campo elétrico, que favorece a continuidade de quebra de rigidez na ponta e favorece a propagação. E no líder negativo, os elétrons estão divergindo, estão se distanciando da ponta do líder, então estão indo para regiões em que o campo elétrico é menos intenso. Então o campo elétrico nessa região precisa aumentar até o dobro do que aumentaria no líder positivo para que o líder negativo continue sua propagação. Então por isso que se chama mais difícil no positivo, no negativo, e mais fácil no positivo. E aí na ponta dos líderes são observados uma espécie de pincel de streamers que chamam, que aí são os átomos que são excitados pelo choque com os elétrons que estão, no caso do líder positivo, estão indo em direção ao líder. No caso do líder positivo, esse pincel é mais ou menos contínuo, então tem uma distribuição, parece uma nuvem de elétrons, uma nuvem de elétrons ali, uma nuvem de átomos, né? Então é uma nuvem de consistência mais uniforme, né? No caso dos líderes negativos, são essas regiões em que são mais concentradas, então tem mais regiões com mais concentração de elétrons do que em outras. E aí ocorrem essas ramificações. E também podem ser vistos os chamados líderes espaciais, que aí quando ocorre, por causa da propagação mais difícil do líder negativo, então o campo elétrico, existe todo um detalhamento na frente da ponta de um líder negativo, em que, embora ele esteja se distanciando, ocorre um aumento do campo elétrico mais distante um pouco da ponta, tem uma diminuição, agora eu não lembro direito. E aí, na frente desse líder negativo, ocorre a formação de um líder bipolar bidirecional, como se fosse uma espécie de líder de recuo, digamos assim. E aí a ponta positiva se conecta ao líder negativo que está se propagando. E aí ocorre, que isso é um processo bastante rápido, e aí ocorre um avanço na propagação desse líder negativo, que é chamado de passo, né? O degrau. Aqui mostra a diferença de propagação dos dois líderes, um negativo e um positivo. Então o líder negativo se propaga em passos discretos e com bastante ramificação. Isso depois vai ser explicado um pouquinho. E o positivo se propaga de maneira aproximadamente contínua. Então o processo de propagação é bastante diferente. A velocidade também, já que o positivo é mais fácil, a velocidade de propagação do líder positivo geralmente é maior também do que o do líder negativo. Como ocorre aqui, aparecendo aqui no líder negativo, esses streamers aqui e os líderes espaciais, observe-se aqui nessa ponta aqui, que existem várias separações, então pode se formar vários líderes espaciais e vários streamers separados na mesma ponta de um
na ponta do mesmo líder. Então isso acaba favorecendo que esse líder se bifurque e se ramifique bastante, o negativo, né? Como o positivo não tem essa formação de líderes na frente, então ele é muito mais difícil ocorrer uma bifurcação do líder positivo e assim é difícil ocorrer uma ramificação também. E uma consequência dessa ocorrência de muitas ramificações em raios negativos é que duas ou mais dessas ramificações podem atingir o solo ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, diferença de poucos microsegundos. E aí elas conseguem atingir o solo porque as duas ou mais conseguem atingir o solo porque a primeira que atingiu durante a descarga de retorno, todo o canal não foi neutralizado a tempo de o outro ponto que estava próximo chegar ao solo. Então aí acaba que outro ponto atinge o solo também. Aí é chamado de raio bifurcado. E aí esse outro ponto pode vir de alguma bifurcação muito elevada da nuvem, ou pode vir bem próximo ao solo, como mostra os dois casos aqui. Uma bifurcação que aconteceu bastante próximo ao solo, nesse caso à esquerda aqui, ou alguma bifurcação que ocorreu bastante mais elevado na nuvem. Outra consequência dessas ramificações é que na verdade essa parte de número de descarga de retorno não tem a ver com as ramificações, tem a ver com os líderes de recuo, né? Como existem esses líderes de recuo nos raios negativos, então isso facilita com que ocorra mais uma descarga de retorno. Então aqui está ao contrário, mas tudo bem. 80% mais ou menos dos raios nuvem solo possuem duas ou mais descargas de retorno. E aí, devido à ausência de líderes de recuo que retracem um canal positivo decaído, então geralmente o raio positivo, mais ou menos também em torno de 80%, só tem uma descarga de retorno. Aí sim, outra consequência das ramificações é a quantidade de pontos de contato no solo. Que aí, independente de ser bifurcado ou não, um raio negativo pode atingir 2, 3, 5, 6 pontos no solo. Então pode acontecer por ser um raio bifurcado, porque duas pontas atingiram o solo quase ao mesmo tempo, ou então quando dois líderes totalmente novos, distintos, atingem o solo. Então acontece algum líder de recuo dentro da nuvem e gera um novo líder negativo em outro local da nuvem que se dirige ao solo em outro ponto. Então, como mostra esse vídeo aqui, é o mesmo raio nuvem solo negativo, só que com 3 canais totalmente distintos no espaço e no tempo, e atingem 3 locais diferentes. Na foto à esquerda também mostra 3 líderes distintos que atingiram o solo em 3 pontos diferentes no mesmo raio. Um ponto que também diferencia os dois tipos de raios é o pico de corrente e corrente contínua. Enquanto no raio nuvem solo negativo existe uma correlação bastante boa entre o pico de corrente e a duração da corrente contínua, onde quando o pico de corrente é elevado, a duração da corrente contínua é curta. E aí, se a duração da corrente contínua for longa, praticamente sempre o pico de corrente é baixo nos raios negativos. Então observa-se uma espécie de zona de exclusão em que raios com pico de corrente maior que 20 kA não possuem corrente contínua longa, e raios com pico de corrente maior do que 20 kA não possuem corrente contínua longa. E aí também o oposto, né? Raios que possuem corrente contínua longa possuem um pico de corrente abaixo de 20 kA, e raios com pico de corrente maior que 20 kA só possuem corrente contínua curta. Só que nos raios positivos, nuvens solo positivos, isso não ocorre. Então é uma distribuição mais ou menos aleatória. Então pode ocorrer raios
nuvens solo positivos com um pico de corrente alto e também com corrente contínua longa. Isso também isso é que é um dos motivos de eles serem perigosos, né? E aí essa zona de exclusão não é obedecida. Nesse gráfico à direita é mostrado tanto os positivos quanto os negativos. E aí dá pra ver que os negativos se distribuem dentro dessa zona de exclusão, fora da zona de exclusão, né? Dentro da zona de exclusão não tem raio nuvem solo negativo, só que os positivos se distribuem aleatoriamente, então não tem uma distribuição que respeite, não tem uma relação pico de corrente com corrente contínua, que não tem uma correlação boa. Os raios de nuvem solo positivos também induzem raios ascendentes, podem induzir, né? Raios ascendentes, como mostra aqui. Esse aqui é um caso de um raio de nuvem solo positivo, um pico de corrente de 106 kA. A propagação aqui no momento em que ocorre o nuvem solo positivo, ocorre essa propagação desse hidranuvem aqui também. E aí, do outro lado, foi induzido esse raio ascendente aqui a partir de duas torres. Se propagou para a outra região da tempestade. E também os raios positivos são já foi bem estudado isso, né, que eles são comumente indutores de fenômenos da atmosfera superior, como por exemplo esse Sprite, que foi causado por um raio de nuvem solo positivo. A maioria deles a grande maioria deles é causado por raio de nuvem solo positivo. Falando um pouco sobre as componentes M dos raios positivos, alguns estudos observaram que existe uma correlação que mostra que a parte do raio positivo que explicaria a ocorrência de fenômenos luminosos, eventos luminosos transientes, que são os TLEs, seria no momento da componente M. Então, na hora que acontece uma componente M e um raio positivo, foi visto que é nesse momento que podem ocorrer os TLEs, é nesse momento que eles ocorrem. Foram feitas algumas análises com câmeras de alta velocidade junto com sensores de campo elétrico. Então aqui tem um gráfico de luminosidade do canal de um raio nuvem solo positivo, e aqui mostra também durante o decaimento do canal ocorrem algumas superposições que são componentes M. Aqui também mostra num espaço de tempo aqui bem estreito aqui, luminosidade junto com o campo elétrico. Então também observa-se que tem uma correlação boa nessa variação de luminosidade com a variação do campo elétrico também. Tanto rápido, o lento não muito, até por causa do intervalo de tempo de amostragem também, que é maior, né? Então, mas de qualquer forma observa-se algum tipo de correlação. E aí foi visto que, embora a duração das componentes M nos raios positivos dure menos do que nos raios negativos, elas ocorrem numa maior quantidade dentro do mesmo raio nuvem solo positivo. Então, por exemplo, um raio nuvem solo negativo gerou, por exemplo, em média, digamos assim, 3 componentes M, cada um com 3 milissegundos, e um raio positivo gerou 5 componentes M, só que cada uma com 2 milissegundos. Então, digamos assim, é mais ou menos assim. Em raios positivos elas duram menos, porém acontecem mais dentro do mesmo raio, em média. Temos alguns estudos mais recentes mostrando que poderia originar essas componentes M em raios positivos, nuvem solo. E aqui tem um exemplo de um estudo de Tang et al. Desse ano, agora, mostrando duas componentes M discretas aqui, sutis, que ocorreram num raio de nuvem solo positivo, que ocorre aqui e aqui, um aumento na luminosidade do canal. E aí, a partir de dados de interferômetros, foram observados dois processos, um para cada componente M, né? Foi observado o processo de quebra de rigidez no canal negativo extinto no interior da nuvem, em vez do positivo. E aí esse processo, similar a um líder de recuo que retraça um canal positivo,
de forma semelhante, retraçou esse canal negativo, chegou no ponto de iniciação do raio e se propagou pelo canal positivo, que estava decaído, mas ainda estava... Aliás, não estava decaído, estava ativo. E aí se dirigiu em direção ao solo e aí gerou um componente M positivo. Então, assim, ainda é... O estudo ainda é bastante incipiente, então, assim, são hipóteses ainda, tem que ser mais estudadas. Mas o que foi visto, pelo menos a princípio, no interferômetro foi isso, né? Em vez de ser de forma que um líder de recuo se propagou no canal negativo, teoricamente seria um líder de recuo positivo, né? Ele se propagou foi um líder positivo que retraçou um canal negativo, se encontrou o canal positivo e se dirigiu ao solo. Com relação a raios nuvens solo positivos com duas descargas no mesmo canal, seria um processo semelhante, já que componentes M e descargas subsequentes, descargas de retorno subsequentes, são geralmente associados com o mesmo processo, que são os líderes de recuo. E aí, nesse trabalho também recente, de 2021, através de dados também de LMA, de interferômetros, foi postulado, né, que esses líderes de recuo poderiam ser iniciados em canais decaídos, só que de líderes de qualquer polaridade. Então, não necessariamente de um líder positivo decaído, pode ser de um líder negativo, como também possivelmente foi observado nesse trabalho. E aí, a dependência de ocorrência de um líder de recuo ele não seria dependente da polaridade do canal que decaiu, seria dependente do campo elétrico ali, da direção do vetor campo elétrico, da intensidade. Então, assim, também são hipóteses. Até esse trabalho também pode, o trabalho atual que eu irei fazer também pode ajudar em alguma forma, entender um pouco disso. Então aqui mostra um líder positivo, um raio universal positivo com 3 descargas de retorno no mesmo canal. Aqui no LMA mostrou, ele conseguiu detectar as 3 descargas. E aí aqui tem na parte de campo elétrico rápido e lento, tudo, e aqui mostra que ocorreu uma propagação vindo pelo mesmo canal até o solo e que isso poderia ser um líder de recuo positivo em vez de ser negativo.